Boa noite! Estamos chegando com a live 1919, mais uma edição da nossa live ao vivo para todo o Brasil e o mundo. Que legal! A partir de agora, a gente está desejando a todos uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A live 1919 de hoje, ela tem uma participação muito especial. Todos os dias eu estou recebendo, através do meu Instagram, a participação de pessoas com um vínculo envolvente e que possam compartilhar assuntos de sumo interesse para todos e que com certeza possam compartilhar as suas histórias de vida. E hoje a gente vai estar recebendo aqui na nossa live 1919 Giovanni Kerr, ele que tem uma história de vida que pode ser compartilhada. Eu costumo dizer, ainda comentei hoje com ele quando a gente conversou em off, que a faculdade da vida, existem pessoas que já fizeram doutorado, né? As histórias de vida que mais a gente vive e que possam agregar muito para nós, né? E também para os outros. Giovanni Kerr, vamos chamar ele aqui. Legal, na live 1919 de hoje, estabelecendo a nossa conexão. Lembrando que você pode assistir todas as outras lives, tá bom? Só acessar lá no meu site www.francelinoribeiro.com.br e se inscrever para o grupo Premium da temporada Isolamento. Lá você assiste todas as outras lives, inclusive essa vai estar disponível lá. Giovanni já chegou. Giovanni, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, obrigado. Que satisfação poder estar aí, compartilhar um pouquinho da minha história, da minha caminhada. E como sempre digo, que ao entrarmos em qualquer tipo de experiência, ao sair dela, possamos sempre sair melhores, né? Esse é o grande propósito desse nosso bate-papo, dessa nossa experiência na noite de hoje. Obrigado pelo convite. Bom, olha, eu que agradeço aí por ter aceitado esse convite. Eu costumo dizer que quando a gente quando a gente escreve para os participantes, né? Primeiro a gente fala o nome da pessoa e diz: eu gostaria muito de te fazer um convite. E assim com você, foi hoje pela parte da manhã e você prontamente já topou e aceitou. E penso que esteja gostando desse projeto também. Projeto novo, inovador que a gente está trazendo aí para a nossa sociedade. Giovanni, filosofia. O que levou você, há quanto tempo você esteve cursando filosofia e se formou em filosofia para a gente começar a tua história? Essa é uma pergunta bem bacana, porque geralmente as pessoas ligam as pessoas que fizeram filosofia ao seminário, né? Eu fiz filosofia porque estava estudando para ser padre. E eu fiz um caminho inverso, porque eu fui para o seminário, para os Irmãos da Sagrada Família, isso em 2001, 2002, por aí. E a minha matrícula na minha graduação não foi filosofia, foi no curso de geografia. E aí eu fiz o primeiro semestre. Naquela época, 10, 15 anos atrás, as graduações elas já tinham uma característica um pouco diferente da de hoje, e a maioria dos cursos de graduação tinha uma disciplina de introdução à filosofia no primeiro semestre. E aí, como a maioria dos cursos da época, lá na Universidade de Passo Fundo, eu então participei dessa graduação, desse primeiro semestre, e aos poucos, o professor muito bacana, muito espetacular que eu tive, foi me cativando para o ramo da filosofia. Quando eu saí do seminário, na época, então eu fiz a reopção de curso. E foi muito interessante, porque tem até uma relação bem próxima com algumas coisas que a gente vai conversar hoje, especialmente da comunicação. Eu já estava apaixonado pela área, e eu sempre digo que filosofia tem duas formas de você compreender. Uma é aquela parte acadêmica da leitura das obras filosóficas, que talvez poucos se interessem do que aqueles que são efetivamente da área. Mas o que mais me chama a atenção, me encanta na filosofia, é a capacidade de transformar o nosso pensamento em algo crítico, de refletir sobre a vida. E no finalzinho do primeiro semestre da geografia, teve uma palestra, a semana acadêmica dessas atividades que tem nas universidades, e um palestrante de uma certa área, ele fez uma palestra falando especificamente da área dele, e meio que menosprezando as outras áreas.
e ao final da palestra o meu professor de filosofia levantou o braço e ele apontou com os dedos assim: eu tenho 5 pontos que eu vou falar da sua palestra, que depois que eu apresentar esses argumentos, eu acredito que você não vai ter como me responder, como me retrucar. Claro que foi uma reação que ele teve, porque na época, entre outras áreas, esse palestrante menosprezou ciências humanas, filosofia. E aí ele começou, argumento 1, argumento 2, aí ao fim do quinto argumento, o palestrante já estava totalmente sem graça, né? E realmente deixou ele tocado, né? Ele refletiu sobre o processo e aquilo lá foi para mim o último sim, aquilo me chamou a atenção demais. E aí eu saí do seminário na época e me matriculei no curso de filosofia lá em Passo Fundo, morava em Marau, fui morar em Passo Fundo sozinho e daí por diante a vida foi um aprendizado a cada dia que eu tive que enfrentar. Essa foi o meu começo na filosofia, depois eu fui um tempo professor, acabei saindo um pouco dessa área, mas permaneço ligado indiretamente com a educação a partir dos trabalhos que a gente faz no dia a dia. Então vamos lá, Giovanni, vamos entender. Você, em Passo Fundo, cursou filosofia, depois professor. Como você chegou a Itapiranga? E que ano que era isso? E como que iniciou a sua trajetória aqui na nossa região oeste de Santa Catarina? O pessoal Então, entender. eu nasci aqui em Itapiranga, fiz todo minha educação infantil, ensino fundamental, segundo grau na época, ensino médio hoje na Escola de Educação Básica São Vicente, e aí eu saí para fazer essa experiência na cidade de Marau, no Rio Grande do Sul, e me mudei para Uhum. Passo Fundo. Quando eu decidi sair do seminário dos irmãos, né, isso também significou uma decisão importante no impacto financeiro que isso causou na minha vida, porque eu passei a ter que ser totalmente responsável pelas minhas despesas, pelo meu dia a dia, né? E eu sempre vim de uma formação familiar muito sólida, dos valores, da honestidade, e que para mim foi muito importante na minha vida inteira, que eu trago até hoje, né? Esses aprendizados que eu tive com meu pai e minha mãe, que estudaram até a 4ª série apenas, mas que, como falamos antes, estão graduados na vida, né? Eles foram sempre pessoas muito simples e eu sabia que para pagar as despesas que eu tinha na universidade, se eu perguntasse para eles, eles me ajudariam com R$ 30, R$ 50, o que na época era muito dinheiro. Mas esses R$ 50 faltariam na mesa deles. Então, muitas vezes eles me ajudaram, mas eu também tive que, na prática, poder me virar. E eu comecei, então, a trabalhar numa administradora de condomínios. Para quem não conhece Passo Fundo, é uma cidade parecida com Chapecó, com perto de 200 mil habitantes. Eu cresci em Itapiranga. Eu acho que a viagem mais longa que eu tinha feito até na época era São João do Oeste. Asfalto era uma coisa absurdamente moderna para a época, né? E fui morar em Passo Fundo com uma indicação de uma amiga minha. No sábado das férias eu vim para cá. Tive que falar isso tudo lá para os meus pais, lá na casa deles. Nos emocionou, sair do seminário e ir morar numa cidade grande. E eu falei, fiz uma entrevista, vim para casa. E na segunda-feira eu fiquei de retornar, então, para essa empresa que me entrevistou. Eles me disseram, olha, tu pode vir trabalhar aqui desde que tu comece amanhã. Eu não havia falado nada em casa ainda para os meus pais, né? Eles, olha, amanhã eu não posso, pelo menos na 4ª-feira, porque eu tenho que pegar um ônibus. Na época demorava um dia inteiro para ir de São Miguel do Oeste a Passo Fundo de ônibus, né? Eu tinha um amigo que disse, ó, se tu não achar uma casa para alugar, tu pode ficar num quartinho aqui de casa por um tempo, né? Isso deixou os meus pais um pouquinho mais tranquilos. Mas eu fui. Me lembro como se fosse hoje. Meu primeiro pagamento era R$ 256 e a mensalidade da faculdade era R$ 450. Na época não tinha FIES, tudo era muito difícil, não havia esse financiamento que tem hoje. Mas aos poucos, lentamente, eu consegui me estruturar. Trabalhando fora de hora, vendendo vale de ônibus, indo a pé para o trabalho para transformar em dinheiro. Durante o meio-dia eu fazia o serviço bancário da empresa que eu trabalhava e eles em troca pagavam o meu almoço. Acho que naquela época eu aprendi a não tomar café da manhã porque não tinha dinheiro para o café, só tinha dinheiro para um lanche à noite na faculdade e muitas vezes eu optei em ir trabalhando para o serviço para poder ter dinheiro para o lanche. Aí depois de uns 2, 3 anos, né, em função do estudo, a gente foi se diferenciando, a gente foi assumindo papéis de protagonismo e de liderança dentro da faculdade,
e começou a surgir outras oportunidades de então realmente começar a dar aula. E aí começou a melhorar gradativamente a minha situação financeira, mas foram dias de luta, né? Mas que nem por isso foram fundamentais, porque me fizeram aprender na prática como é passar por uma cidade, achar 150 prédios para fazer leitura de gás, de água, que era meu trabalho inicial, e depois, então, dando aula. E aí, ao final da faculdade, eu não consegui aula logo, porque o município lá de Passo Fundo tinha um convênio com a universidade que dava aula para os acadêmicos, uma espécie de estágio. Como consequência, os formados não conseguiam aula, porque era mais barato contratar um acadêmico do que aquele que já estava formado. E por eu, então, não conseguir aula, eu retorno a Itapiranga no ano de 2005, 2006, depois da minha formatura, e começo a trabalhar primeiro no comércio, e depois em escolas municipais, estaduais, até que eu vim parar onde é que eu estou hoje. Então, esse caminho, ele me ensinou muita coisa muito legal, e principalmente a atitude, né? De ter os nossos valores, aqueles que são importantes para a vida, mas de também não se resignar com as dificuldades e dizer sim para os convites que a vida faz para a gente. Isso foi uma coisa que me acompanhou desde sempre. Eu acho que a gente, quando é novo, assim, jovem, sai, fecha o ensino médio e quer buscar algo novo para a nossa vida, a gente está a todo vapor, né? E é ali que existe, eu acho que a nossa base, né? Tudo que a gente é hoje, acho que vem daquele sofrimento que muitas vezes a gente se aventura, né? Para correr atrás, buscar novos objetivos. Inclusive, a participação de ontem na live foi do Roberto. O Roberto falou que com 18 anos ele foi para o Espírito Santo, né? 18 anos se aventurou lá em Espírito Santo e aí eu pedi para ele, depois de tudo isso, 7 anos e meio trabalhando de garçom, aquele negócio todo, eu pedi para ele, olha que louco, Giovanni, você faria tudo de novo? E ele disse que sim, porque se ele não fizesse tudo de novo, ele não estaria onde ele está hoje, né? Então, eu acho que o início, por isso que eu gosto de começar a live falando do início da história das pessoas, né? A gente conhece o Giovanni de hoje, trabalha no Cicobi Crédito Itapiranga, trabalha no marketing, enfim, a gente conhece todo esse Giovanni, mas só que a gente não sabe de onde que o Giovanni veio, né? Por isso que é importante falar do início. E aí, como que você teve a oportunidade de ingressar e entrar na cooperativa de crédito Cicobi Crédito Itapiranga, Giovanni? Esse também foi uma oportunidade daquelas que apresentam-se na nossa vida e que nos jogam na parede assim e diz, decida agora. E foi o que aconteceu comigo nessa oportunidade. Eu, até então, abril de 2012, era professor de ensino médio, filosofia, sociologia e história no estado, também em particular, Colégio Sagrada Família Itapiranga, e também 20 horas era diretor de escola no município de Itapiranga. E aí vejam como são importantes os contatos, as experiências da nossa vida. Uma pessoa muito próxima de mim hoje, um amigo, eu até não tenho problema nenhum em dizer quem é, meu colega de trabalho, o Newton, muitos de vocês com certeza conhecem ele. Ele um dia me mandou um e-mail e a gente trocou algumas ideias sobre um outro projeto, que é uma das coisas importantes também, que foram fundamentais na minha vida, a minha participação na Câmara Júnior, que hoje não estou mais, mas muito do que eu aprendi em comunicação foi lá, podemos depois até falar um pouquinho disso, mas em função de uma troca de ideias, em função de projetos voluntários que a gente realizava, ele me mandou um e-mail, olha, aqui no Cicobi tem essa função, e eu respondi para ele, que bacana, as habilidades que vocês buscam combinam um pouquinho com aquilo que eu sou, né? E aí ele disse, manda um currículo, né? E aí eu tomei a coragem, eu pensei, o que eu tenho a perder, né? O que eu tenho a perder? O máximo que eu tenho é um não, né? Então eu fui lá, imprimi meu currículo, me lembro como se fosse hoje. Entrei pela porta giratória da instituição e estava sentada lá na frente a responsável dos recursos humanos, que hoje é diretora da cooperativa, a Lili. Era 1h30 da tarde, mais ou menos. E ela me disse, não, para trabalhar no marketing é uma função que vai estar muito próximo do presidente, tu tens que fazer uma entrevista direto com ele. Isso me deu um baque na hora, eu nem estava preparado para isso, falar com o Beto, com o presidente agora, de uma hora para outra, né? E aí eu resolvi esperar. Ele está de reunião, vai terminar daqui 5 minutos e espera aí para falar com ele. Essa reunião demorou umas 4 horas para terminar. Eu fiquei sentadinho lá, esperando, e ao final da tarde
nós conversamos, então, fiz uma entrevista e ficamos assim encaminhados. Isso era dia 20 de abril, por aí. E em poucos dias eu tive que tomar a decisão. A cooperativa respondeu que estaria disposta a me contratar e eu teria que sair de uma posição onde eu estudei para ser professor, estava numa posição bacana, confortável até a nível de profissão que está ali de acordo com o que eu estudei, mas para fazer uma coisa curiosamente que me desafiava e me fazia pensar, me fazia refletir. Aí eu fiz como sempre faço, muito racional, uma relação dos prós e dos contras, e os prós a aceitar a experiência eram muito grandes. E no final o que eu pensei foi assim, bah, o máximo que pode acontecer é não dar certo. Aí eu volto a dar aula, sem problema nenhum. A gente precisa também na vida, às vezes, humildade, de fazer as experiências. Ah, não deu certo, vou voltar para trás e vou recomeçar. E aí isso me confortou. Tomei essa decisão, né? E eu disse sim. E aí, em 2 de maio de 2012, eu comecei a trabalhar no Sicoob Crédito Itapiranga, na área da comunicação e no marketing. E depois, gradativamente, com o trabalho que a gente fez, com o apoio da diretoria, dos colaboradores, dos associados, da presidência, do conselho, a gente foi implementando projetos até ter esse modelo de trabalho que a gente tem hoje. Então, foi de uma dúvida, mas eu me atirei. Eu pensei, o máximo que pode me acontecer é não dar certo. E aí eu recomeço. Qual é o problema de recomeçar? E estou até hoje. Eu me apaixonei, eu sempre digo, eu não tenho vergonha nenhuma de dizer. Para mim, trabalhar na cooperativa, trabalhar no cooperativismo em si, é muito mais do que a folha de pagamento no final do mês. Porque a gente pode trabalhar por folha. Entre o salário, acabou, está tudo certo. Mas para mim, me parece que é uma vocação, corre no meu sangue. Eu daria vida por esse trabalho, pela obra, pela missão da cooperação, do cooperativismo. E isso me dá sentido. Eu antes, para dar um exemplo bem prático do dia a dia e encerrar esse raciocínio, me era pesado dormir à noite e pensar no outro dia, na segunda-feira, por exemplo. Hoje, o que acontece? Eu gosto da segunda-feira, eu gosto da terça-feira, da quarta, da quinta, do sábado, do domingo, quando eu posso estar com a família, quando eu posso estar com o trabalho. Ou seja, eu estou fazendo o que me faz feliz e o que dá sentido para a minha vida. E para mim isso é muito mais importante do que folha de pagamento, que também é fundamental, porque ninguém vive sem recursos, né? Isso é importante também, mas também a missão daquilo que a gente faz com amor. Então, isso sempre me chamou muita atenção, isso que me completa todos os dias no trabalho que eu faço nessa área tão grande, porque trabalhar na área que eu trabalho é uma surpresa todo dia, não tem script pronto, a gente vai aprendendo, a gente vai reaprendendo com o erro, com o acerto e vai caminhando todo dia para o sucesso. Olha só, né? E o detalhe é o seguinte: se você não tivesse tomado a decisão e olhar para você mesmo no espelho, dito, eu vou tentar, vou lá, vou enviar o currículo, você talvez não estaria onde você está hoje, né? Sem Então, dúvida. E uma coisa assim, ó, fundamental é que eu posso dizer de antemão para as pessoas: aceitem os convites que a vida faz. Porque às vezes os convites eles vêm disfarçados um pouco, aí tem que se esforçar para descobrir eles, mas às vezes eles vêm de uma forma bem concreta. E muitas vezes a gente, com medo, com receio, não aceita os convites, mas depois se arrepende. Ah, se eu tivesse falado o que eu pensei, aquela ideia que eu tive, era melhor talvez que a ideia do que foi adotada na empresa, mas você não falou a sua ideia. Você não colocou a sua opinião, você não aproveitou a oportunidade. Às vezes a gente, eu tenho medo, eu sou tímido, não dá, eu vou dizer que não, eu não aceito. Mas às vezes a gente tem que ir com medo mesmo, tem que dar a cara, tem que dar um primeiro passo, se precisar voltar, volta. Mas acho que essa coragem, ela também é importante, né? Eu sempre gosto do equilíbrio, eu não gosto de posição extrema. A posição extrema é ou tu tá se atirando num poço ou tu fica 3 quilômetros longe. Eu gosto do equilíbrio, mas às vezes a gente tem que ir um pouquinho mais para um lado, um pouquinho mais para o outro, e a vida ela vai nos ensinando isso dia após dia, vai nos dando essa medida. Mas às vezes tem que dar um pulinho no escuro também para não poder reclamar depois dizer, olha, nada de importante aconteceu na minha vida. Mas escuta, quantas oportunidades você aceitou? Quantas vezes você disse sim? Quantas vezes você foi mesmo com dúvida? Então, às vezes também, eu sempre digo, é 50% de responsabilidade para cada um. De quem? 50% é dos outros.
a comunidade, a sociedade, o meu emprego, mas tem 50% também que é meu, a minha responsabilidade também de dar o primeiro passo. Eu tenho certeza absoluta que o presidente do Cicobi, o Beto, ele topou encarar a tua contratação porque naquela conversa, naquela entrevista, você pôde falar ainda melhor, falou muito bem e com um objetivo que é convencer. Você convenceu ele, né? Então aí tá a sacada. Nossa live ela tem essa pegada, a pegada de auxiliar as pessoas a falarem ainda melhor para convencer muito mais. E talvez num insight ou numa pegada de sacada aqui com essa live, você consiga administrar isso e consiga aprender algumas sacadas para você se destacar na vida e quem sabe conseguir sair da comodidade do teu trabalho, assim como o Giovanni, ele que se formou teve o objetivo de ser professor, encontrou o emprego dos sonhos e está vivendo até hoje e como ele mesmo falou, não tocar a música do Fantástico de domingo à noite, ele fica tranquilo, ansioso de chegar à segunda-feira para trabalhar e não ao contrário. Tocar a música do Fantástico, dar aquele frio na barriga e dizer, não, amanhã vai começar tudo de novo, né? Eu vejo que um trabalho, se ele não é feito com amor, ele é um peso, ele não é um trabalho, né, Giovanni? Com certeza. E, claro, eu, especialmente por trabalhar na área da comunicação, por trabalhar na área do marketing, isso está muito mais presente no meu dia a dia do que talvez para outros profissionais, né? Mas a comunicação e comunicar bem a sua ideia, vender o seu propósito, é de fundamental importância, porque a gente não comunica apenas quando a gente tem um microfone na mão. Muitas pessoas pensam que quem comunica é apenas o político, quem comunica é apenas o profissional de marketing. Todos nós comunicamos, a todo momento. E a forma como a gente vende quem a gente é, as nossas ideias, os nossos propósitos, é que vai determinar, às vezes, o sucesso de algo ou não. Quando eu faço uma escolha, por exemplo, numa reunião de trabalho, e aí, pessoal, quem que tem uma ideia para nos ajudar a resolver um problema? Quando eu, muitas vezes, por vergonha, por timidez, eu opto por não colocar aquilo que eu penso, ou por algum motivo não consigo me comunicar, isso vai trazer um prejuízo para a minha vida profissional. E eu aprendi a desenvolver isso na prática, né? Eu não fui sempre assim, com facilidade de expressão. Hoje, se me dá um microfone na frente de 3.000 pessoas, de 5.000 pessoas ou de 10 pessoas, é tranquilo, não tenho problema nenhum. Mas nem sempre foi assim. O Giovanni, da pré-escola, da Escola de Educação Básica São Vicente, era um menino quieto, e abria a mão só quando os professores chamavam. Ficava no cantinho. E aí depois eu tive uma experiência que foi preponderante na minha vida, que foi participar de uma organização não governamental chamada JCI Câmara Júnior. Lá eu, por diversas atividades, aprendi a importância da comunicação, de me expressar em público, de desenvolver as minhas ideias, de organizar o meu raciocínio, de ser objetivo, de ser pertinente para as pessoas, porque também a comunicação não é o que eu falo, é o que o outro entende daquilo que eu falo. E fui desenvolvendo isso na minha vida. Eu fiquei uns 10 anos na Câmara Júnior, que foi um serviço voluntário. Eu fui, por 4 anos, dirigente nacional da Câmara Júnior. Hoje não estou mais, porque o tempo do dia a dia não me permite mais, mas guardo com muito carinho. E lá eu aprendi na prática a importância da comunicação e exerço isso até hoje na minha vida. Mas eu nunca estou pronto também. Eu acho que uma coisa importante de perceber é que tudo é um processo, né? A gente não pode cair também na ilusão, às vezes, no comodismo de pensar, eu sou perfeito, eu estou pronto, eu sei de tudo. Hoje mesmo, a partir do momento que tu me convidou, que eu disse sim, eu fiquei já criando um monte de cenários, o que eu vou falar, o que eu gostaria de falar, e sempre me dá um frio na barriga. E isso vai me acompanhar o resto da vida, e isso é importante, porque é aquela situação que nos provoca a ser sempre melhor. Quando a gente se coloca numa posição de comodismo, ou de sei tudo, resolvo tudo, deixa tudo comigo, a gente facilmente, às vezes, pode cair no outro erro também, no outro extremo, da soberba, né? Então, humildade e coragem são coisas que, nesse sentido, se complementam. Verdade. Eu tive um insight assim na minha vida, uma passagem na minha vida. Foi aí que eu conheci o Giovanni.
Isso era no ano de 2013, se não me engano. São João do Oeste, o Cicobi completando mais um ano, Giovanni com um evento onde eu estava participando, e naquele evento que eu estava participando, eu iria receber, olha só que legal, eu iria receber a premiação de um concurso de oratória onde eu fiquei entre os 3 primeiros colocados e lá eu recebi das mãos do presidente, juntamente com o Giovanni, fazendo o protocolo, lá em 2013, né? E aí, assim, daquela forma, eu pude conhecer o Giovanni. Depois disso, eu tive um momento muito interessante, assim, na nossa ligação, e eu acho que o Giovanni vai lembrar, na frente do Cicobi, em São João do Oeste, eu cheguei para o Giovanni e disse, Giovanni, que você acha de fazer um programa de rádio para o Cicobi? Não sei se você lembra daquele dia, Giovanni. Era um feirão, era um negócio assim. Lá na frente do Cicobi tinha uma tenda, enfim. Eu disse, que você acha? E aquele negócio eu vi que saiu no papel depois, né? E hoje eu não sei se não, acho que não tem mais, né? Mas durou, perpetuou por um bom tempo, né? Os associados conferiram, porque eu estava na área da comunicação. E aí, depois disso, a gente teve vários outros encontros, e um deles, inclusive, foi dentro da JCI, onde eu e o Giovanni participamos, juntamente com outros colegas, e a gente pôde compartilhar muitas histórias legais e muitos momentos interessantes que nos auxiliaram em realmente o cooperativismo, aí fazendo uma colocação, o cooperativismo, o associativismo também, né? Você fazer parte de várias associações, eles te permitem você aprender a criar coragem para expor a sua ideia, né? Falei com o Bruno numa das nossas lives, o Bruno Saldívia, ele é uma pessoa 100% associativa também. Ele disse, olha, Francelino, eu só estou onde é que eu estou hoje por causa disso. Eu participo de várias ações, entre aspas, né? Costumo dizer, Giovanni, aí depois você larga sua linha de raciocínio, o ser metido, né? Que muitos dizem, é metido, vai, participa. Ele te entrega muitas oportunidades que você muitas vezes nem imaginou, ou talvez quem é do lado e diga, tu é metido demais, ele não tem essas oportunidades que aquela pessoa que é metida, entre aspas, tem, né? Eu concordo contigo, né? Os momentos históricos que você citou, eu lembro de todos eles também, né? E só fazer um adendo do programa de rádio, ele rodou por 5 anos, mais ou menos, depois esse programa de rádio que a gente gravava, 15 minutos semanais, com notícias da cooperativa, 4, 5 rádios toda semana. E, claro, hoje o modelo de comunicação foi evoluindo e a gente acabou transformando essa informação que a gente passava daquela forma por outras plataformas hoje, redes sociais, enfim. Nós não gravamos mais o informativo de rádio, mas aquela tua provocação, que talvez ninguém tivesse feito na época, pudesse ter dado em nada hoje. Nós podíamos ter passado todos esses anos sem ter feito os mais de 300 programas, se não me engano, que a gente fez, né? E com relação ao último aspecto mencionado, isso é verdade, né? E eu penso que a experiência do associativismo, de você participar dos grupos, né? Ele te provoca, né? Só que para isso nós precisamos uma atitude, porque nós podemos passar pela vida de duas formas. Uma delas é a gente fazer somente aquilo que está escrito, a rotina do dia a dia, a família, trabalho, ponto final. É uma forma de ver as coisas. Aí eu sempre brinco, 90 a 95% das pessoas está nesse grupo da rotina, do fazer tudo igual, do tá bom do jeito que eu quero, mas tem uns inconformados, assim, tem uns 5, 10% que sempre fazem o a mais. Participam de atividades voluntárias, mesmo que não ganhem um centavo por isso. Ganha o quê? Ganha conhecimento, ganha experiência, ganha tarimba, como a gente fala. E aí a gente acaba criando essa posição, né? Essa postura, essa atitude de colocar-se nas oportunidades, né?
Então, aí, seja uma reunião de 5 pessoas no seu trabalho, na sua empresa, seja um evento, seja uma atividade, você ter essa postura ativa de apresentar a sua ideia abre portas. Porque o que acontece? A maioria das pessoas tem medo de se expressar. E aí tem uma pesquisa que ela é científica, ela foi divulgada, perguntaram para as pessoas qual é o maior medo delas. Maior do que o medo de morrer é o medo de falar em público. E aí as pessoas têm muitas ideias, muitos projetos que acabam ficando aonde? Só na cabeça. Não transfere aquilo que sabe. E aí o que acontece? Aquela pessoa que tem menos vergonha, vamos dizer assim, ou que expõe as suas ideias, ela acaba chamando mais atenção. Às vezes eu tenho uma ideia que era até melhor do que aquela que a outra pessoa colocou, mas eu não coloquei. Escolheram a ideia do outro. Mas eu não falei a minha ideia. A outra não tem bola de cristal para adivinhar a minha ideia. Então, a gente precisa criar essa coragem de expressar também o que a gente pensa, né? Porque a partir do momento em que há compartilhamento de experiências, de ideias, não é obrigatório que o outro adote a minha ideia. Mas sempre, eu digo, dou um exemplo assim, na área da comunicação, quando você passa a ter essa postura, você faz 1 mais 1 virar 3. Ah, mas isso é um erro. Não existe 1 mais 1, 3. 1 mais 1, 3 é quando você tem uma ideia de uma outra pessoa, você coloca a sua ideia e dessas duas nós produzimos uma terceira ideia. Então, nas empresas, eu acho que um ditado que alguém um dia falou, não me lembro agora quem, tem 2 tipos de pessoas, de colaboradores que não agregam para a empresa, que são aqueles que concordam com tudo, que sempre dizem amém, e aqueles que discordam de tudo, que também complica. Então, você precisa ter essa criticidade. Claro, reconhecer o momento certo de colocar a sua ideia também. Reconhecer o momento adequado para colocar o seu objetivo. Tem dias que eu chego no meu trabalho e no meu relacionamento com os meus colegas e percebo, hoje não é um bom momento para colocar o meu projeto. Então eu aguardo para numa outra situação, num outro momento favorável, poder colocar o projeto, a ideia, a solução. Isso também é comunicar. Isso também é saber ser assertivo. É saber quando eu devo ir e quando eu não devo ir. Quando eu devo falar e quando eu devo calar. Aliás, temos 2 ouvidos e uma boca. Se nós aprendermos a ouvir mais o que o outro quer, a gente também tem uma chance de ter maior sucesso de ele compreender e aceitar o que a gente vai falar. Porque a outra pessoa, ela só leva em conta o que a gente fala se isso faz sentido para ela. Senão vira uma história que ninguém quer, uma balela que ninguém quer escutar. E a gente faz sentido para as outras pessoas quando a gente fala, quando a gente escuta elas e leva a mensagem que faz sentido, que entra no coração dela, que entra na razão dela e promove esse raio, né? Essa reflexão, razão, emoção, e aí a gente consegue produzir uma nova oportunidade, um novo conhecimento. Conhecimento novo vem disso, de fazer algo diferente, de não aceitar tudo como estava sempre, mas também de saber reconhecer qual é o momento adequado para cada situação. Giovanni, eu tenho uma pergunta para você, mas antes de fazer essa pergunta, eu gostaria de dizer para quem está nos assistindo que esse projeto ele é um projeto que já começou lá atrás, já tem alguns dias, inclusive semanas. Eu já tenho aí mais de 8 lives postadas através de um canal que se chama o Grupo Premium. Esse grupo ele é 100% gratuito. Você pode acessar meu site, que é www.francelinoribeiro.com.br. Lá vai ter a temporada isolamento. Você clica nela, vai botar o teu primeiro nome e vai botar o teu e-mail. Aí você vai acessar 100% gratuito todas as lives e assistir a hora que você quiser. Pra você ter uma ideia, eu já falei com um empresário, vamos falar aqui com quem eu falei. Falei com o Lucas Capel, ele administrou empresas nacionais e internacionais. Já falei com Christian Lech, de motoboy para repórter da Rede Peperi. Já falei com a Michelle Bonen, ela que começou do zero, depois de ter, assim, viveu uma vida incrível em Blumenau e depois teve que ir para o Rio Grande do Sul e começou tudo do zero, uma história bem legal. Conversei com o Bruno Saldívia, esse que a gente comentou que é 100% associativo aí e que conta a sua história de uma forma muito interessante. E também já conversei com o Henrique Drebel, maestro, professor de música, com o Henrique Nedel, que começou a sua história também, contou os assuntos maravilhosos da sua vida.
com o Luzivano de Lorenzi, também 100% associativo, uma pessoa que contou a sua história. Conversei com o Roberto Basto, ele que encarou e foi para deputado federal. E hoje estou conversando com o Giovanni Kerr. Então amanhã é sábado e domingo, a gente não vai ter live. Mas segunda-feira, 19 horas e 19 minutos, eu vou estar conversando com Ednei Dalasta. Ele que é comunicador da Rede Chiru de Rádios. Ele vai contar a história dele. Ele já tem uma carga assim, ó, de mais de 15 anos de comunicação, se não me engano, até mais. Mas ele vai contar para nós bem certinho na segunda-feira, 19 e 19. Então, se você quiser se cadastrar e receber os nossos conteúdos, vai lá, www.francelino.ribeiro.com.br. Giovanni, eu tive que fazer esse merchandising aí, porque a audiência ela exige. A gente não pode só entregar, a gente tem que pedir também, né? Então vamos lá, Giovanni. Eu vejo que hoje a cooperativa de crédito onde você trabalha, no caso o Cicobi Crédito Ipiranga, ele trabalha em cima de muito conhecimento. Ele ajuda, ele entrega muito conhecimento, seja para jovens, e ele categoriza esses conhecimentos por faixa etárias. Mulheres, jovens, né? Enfim, terceira idade, enfim. E você é uma das pessoas muito envolventes e influentes que está participando diretamente desses trabalhos. Hoje, a cooperativa de crédito faz com essas ações as pessoas olharem para dentro de si. Eu estive participando de um treinamento onde minha esposa participou e ela chegava em casa uma outra pessoa. Por quê? Porque nesse treinamento, onde ele é gratuito, né, ela dizia, nossa, tô olhando para dentro de mim, coisa que eu nunca parei e nunca fiz. Né? Se não me engano, era um encontro por semana, ou por mês, enfim, não me lembro. Mas esse trabalho que você desenvolve, esse trabalho que você faz, conte um pouco mais sobre ele. Então, é uma satisfação, né, falar desse propósito, né? Por que que eu digo que é um propósito? Esse trabalho social, ele vem ancorado em uma perspectiva, em uma necessidade que as cooperativas têm de cumprir com o quê? Com seus princípios e com seus valores. Olhar lá para trás, por que que elas surgiram? Então, nós sempre dizemos que o cooperativismo ele é formado por duas dimensões. Uma é a dimensão econômica. Qual é a dimensão econômica? É a missão da cooperativa. E no caso do Cicobi Crédito Ipiranga, a prestação de serviços financeiros. Essa é a missão econômica, os produtos e serviços do dia a dia, a poupança, aplicação, empréstimo, financiamento, consórcio, enfim, cartão. Isso é a missão econômica. Mas como é uma cooperativa, ela também, lá nos seus princípios e valores, fala da dimensão social, formativa das pessoas que fazem parte do negócio. E a dimensão social ela precisa estar imbricada, relacionada com a dimensão econômica. Sem a dimensão econômica não se faz a dimensão social. E sem dimensão social, o empreendimento cooperativista ele vira uma empresa comum. E não há nenhum demérito em ser uma empresa comum, mas o que nossa missão ela é equilibrar essas duas dimensões. E então nós iniciamos no decorrer dos tempos com gradativamente a adoção desses projetos que somente foram possíveis a partir de uma perspectiva também da diretoria, do conselho, de toda a cooperativa que nos apoiou, de parceiros que viabilizaram. Aliás, isso é um aprendizado. Sozinho você consegue ir, mas se tu puder pegar umas pessoas pela mão e levar junto que te ajudem, é mais fácil. É mais fácil. Então, conte com mentores. Então, assista aí as pessoas que já deixaram sua experiência, aprenda com quem já viveu, é de graça. Eles já passaram pelos desafios, então, olhe, veja o que você pode tirar para a sua vida. E aí a gente começou gradativamente a implantar esses programas, seja em escolas, seja em mulheres, com jovens, com públicos de diferentes idades, da educação financeira. Eu sempre digo assim, nós estamos cumprindo nada mais do que com a nossa missão. Ser cooperativa é isso. E na nossa cooperativa, no caso do Cicobi Crédito Ipiranga, a gente tem essa certeza que a gente precisa equilibrar essa dimensão econômica e social, tem que ser duas coisas que caminham juntos. E aí nós investimos na dimensão social e formativa das pessoas,
porque hoje, afinal de contas, nós temos em nossa área de ação mais de 22, 23 mil associados. E quando eu ajudo as pessoas, eu ajudo as famílias. Quando eu ajudo as famílias, eu ajudo a comunidade que está ao meu entorno. E se a comunidade vai bem, todos nós vamos bem. Então, essa perspectiva também de investir na dimensão formativa das pessoas, através dos projetos que a gente tem, Jovem Coop, Mulheres Cooperativistas, os núcleos, Cooper Jovem, enfim. No final das contas, o que nós tiramos disso? É que todos nós vamos nos apropriar desse benefício. E o momento que nós estamos vivendo agora, e inclusive por isso a nossa temporada do isolamento, né, ele talvez nos provoque a fazer essa reflexão. Mas será que sozinhos, de fato, nós nos bastamos? Ou nós precisamos dos outros para poder formar aquilo que a gente tem na nossa vida? Então, quando a cooperativa ela investe nesses programas, é por causa disso, né? Uma para cumprir sua missão de cooperação, de princípio, de valores, outra para poder ajudar as pessoas e, no final das contas, transformar a comunidade. A Madre Teresa ela tem uma frase que eu acho muito bacana, não precisamos transformar o mundo que está ao nosso redor. Seria uma missão muito, muito difícil, para não dizer impossível, transformar o mundo que está ao nosso redor. Mas o que nós podemos fazer? Nós podemos transformar aquilo que está aos nossos braços, ao nosso alcance. E se todo mundo fizer um pouquinho dessa missão, se todo mundo contribuir lá na sua família, no seu trabalho, na sua profissão, na sua comunidade, no final das contas, todo mundo junto, a gente vai estar transformando o mundo para melhor. Acho que alguém pode dizer que isso é meio utópico. Eu sei que tem gente que acha que talvez uma perda de tempo, talvez uma perda de dinheiro, mas o que há de melhor do que investir nas pessoas que estão ao nosso redor? Porque Deixa eu fazer uma no momento que a gente está, agora é isso, né? Deixa eu só fazer um adendo aqui, Giovanni. Tem uma ideia assim, nossa, porque a gente vê uma cooperativa de crédito, o Giovanni, fazendo uma ação com um grupo de pessoas, seja numa escola, seja com mulheres, seja com idosos, seja, enfim, fazendo alguma ação, e aí a gente, no primeiro momento, pensa, nossa, é um negócio, pô, a gente desconsidera, sabe? Meio que diz, não, vem aquela coisa na nossa mente assim que diz, estão fazendo, legal, estão fazendo, tá, né? Não dá valor, essa é a palavra, a frase, não dá valor. E depois que a gente tenta entender um pouco mais e para tudo, porque é preciso parar e a gente ouve algum comentário, a nossa vida ela se transforma. Então, uma ideia, eu estava numa formação de um dos cursos da minha esposa, foi no ano passado, se eu não me engano, e lá na nossa mesa misturaram as mulheres. Lá na nossa mesa sentou uma mulher, e essa mulher disse assim, eu não tenho meus filhos por perto, eu sou sozinha, e me encontrar, se eu não me engano, acho que era toda semana, ou todo mês, não sei, passava um dia inteiro, e me encontrar com outras mulheres e compartilhar conhecimento, dar um abraço em pessoas que talvez a gente não conhece, conversar com pessoas que a gente não conversa todo dia, ter ideias diferentes de pessoas de diferentes classes, idades, enfim, mulheres de diferentes realidades, faz eu viver. Eu vi naquela frase dela vamos usar um exemplo, uma flor florescer, sabe? E aquilo ali me tocou muito. Eu disse, nossa, realmente é um trabalho que faz a diferença na vida das pessoas, sabe? E às vezes tudo que a gente quer é ter oportunidade de realmente sentir a diferença acontecendo. E às vezes a diferença está acontecendo do nosso lado, na esquina da nossa rua, e às vezes a gente não abre o olho para perceber isso, precisa ter alguém chacoalhando. Então, olha só que legal, né? Eu acho que Verdade. é o melhor exemplo.
Nós, dentro dos programas sociais, e as minhas colegas de trabalho, elas vão confirmar isso, nós presenciamos, né, transformações de vida que a nós mesmos, mesmo que a gente estava lá exercendo um trabalho, uma função, uma missão profissional, jogava a gente de um lado para o outro. Nossa, eu não imaginava que existia esse tipo de coisa em pleno século XXI. E muitas vezes o momento da tecnologia e do acesso fácil que a gente tem a diversas coisas hoje, que há muitos anos a gente não tinha, ele cria uma falsa ilusão de que nós estamos completos, que temos tudo o que a gente precisa na nossa vida. E quando a gente para refletir sobre algumas coisas e olha para dentro da gente, a gente percebe o quanto estamos longe de algumas coisas. A gente teve testemunhos que deixavam a gente uma semana, às vezes 2 semanas, um mês, acualhado, porque a gente viu transformações de vida acontecendo, né? E eu queria dizer também que todas essas atividades que a gente faz não é apenas por bonito, né? Tem muitas pessoas que talvez no primeiro olhar estão fazendo isso por marketing, ou para aparecer, ou... Não, não é por isso. Nós temos números que mostram o quanto esses programas sociais melhoram a vida das pessoas que participam, números efetivos, reais. Mas a maior transformação é a pessoa se encontrar consigo mesmo, a pessoa se transformar, ver a vida com novos ares, mulheres aí que estavam com 50, 60 anos e que olham para os anos que estão por vir a partir de uma nova vida, de um novo momento, jovens, alunos que percebem que a partir da experiência da colaboração e da cooperação podem fazer a diferença na vida das pessoas. Na educação financeira, por exemplo, nós temos muita informação hoje em rede social. E é importante a gente lembrar que nós fazemos a transformação daquilo que é da nossa vida concreta. Então, nós, nas nossas oficinas, nos nossos cursos de educação financeira, a gente percebe o quanto isso é um tema ainda difícil para as pessoas que passam por dificuldade, por aperto, por faltar coisas essenciais na família. E elas vieram para os cursos, para as oficinas, e dali a um tempo a gente conversa de novo com essas pessoas e elas vêm dizer emocionadas, chorando muitas vezes, lágrima descendo por aqui, o quanto isso transformou a vida delas. E aí eu tenho certeza, transformou uma vida. Se eu tive uma experiência que transformou uma vida, já está valendo. Porque é uma pessoa, 5, 10, e a gente faz uma grande corrente do bem e fazemos a transformação na vida das pessoas. E veja só, esse momento da crise que a gente está vivendo agora, nós também fomos desafiados a colocar à disposição essa reflexão sobre a importância do social. Porque ela provocou as pessoas para ir para casa, quarentena, enfim, problema de dificuldade financeira. E a cooperativa, mais uma vez, precisa fazer, além do que a sua tarefa de vender produtos e serviços, nós precisamos olhar, caso a caso, o nosso cooperado, o que nós precisamos fazer para ajudar ele a melhorar a sua vida. Eu acho que essa é a missão da cooperativa. Indiferente de qualquer que seja, de qualquer ramo, seja agrícola, enfim, de crédito, eu vejo que nós, como cooperativismo, precisamos fazer isso. E ao ajudarmos os outros, daqui a pouco a gente percebe que isso automaticamente está transformando nossas próprias vidas, né? As pessoas estão saindo diferentes. Como eu falei lá no começo, elas entram para uma experiência e saem dela renovadas, mudadas, com uma nova perspectiva e mudam a sua vida. Que bacana que é perceber que essas mudanças que as pessoas fazem a partir dos nossos programas, seja com mulher, com jovem, com empresa, com assalariado, educação financeira, faz com que elas fiquem melhores. Aí a gente deita a nossa cabeça no travesseiro e todas as pessoas que tornam esse trabalho possível, não é apenas o Giovanni, é todas as pessoas da cooperativa que, num grande trabalho de equipe, tornam esse trabalho possível, os parceiros institucionais. A gente coloca a cabeça no travesseiro e diz, hoje eu cumpri com a minha missão, posso dormir melhor porque ajudei a vida das pessoas. Não tem, na minha opinião, um sentimento melhor do que esse. Legal. Giovanni, quando uma conversa ela vai,
ela só vai e o tempo passa. E o Instagram, ele limita a gente em 1 hora de live. É uma pena, mas 1 hora ele limita. E agora a gente está entrando aí para os últimos 10 minutos, e nesses 10 minutos eu costumo fazer um jogo rápido. Eu lhe faço uma pergunta e rapidamente, talvez em uma, até às vezes em uma palavra ou em uma frase, você responde a pergunta e a gente vai para a próxima. Pode ser? Vamos lá, partiu. Vamos lá. Giovanni, de toda a tua vida, qual foi a tua maior dificuldade? A minha maior dificuldade foi quando eu fui para a faculdade, largar minha família e começar do zero sozinho. Noites e noites de sono perdido, lágrimas, ausência da família, ou seja, sozinho, estar sozinho. Na época da faculdade eu estive muito sozinho. Senti mais do que nunca a falta das pessoas nessa época. Qual foi o teu maior medo na tua vida até hoje? Acho que o meu maior medo é não cumprir com a minha missão com as pessoas que estão próximas. Então, que a minha família, por exemplo, os meus amigos, os meus familiares, que eu não possa deixar uma contribuição positiva na vida deles. Esse é um medo que eu tenho. De que a minha presença, por exemplo, como pai, não signifique uma experiência boa para as minhas filhas. Então, eu quero que elas sejam boas, muito melhores e aproveitem a vida. Meu medo é esse, de não poder transformar a vida daqueles que estão ao meu redor. Trabalho para isso todo dia. Qual que é a tua maior insegurança? A minha maior insegurança é olhar para o futuro e ver várias portas abertas, mas elas me provocam a tomar uma decisão. Muitas vezes de talvez optar por alguma coisa, ou seja, dizer não é uma coisa que me deixa muito inseguro, porque eu quero abraçar tudo que vem ao meu redor. Então, quando eu tenho que dizer não para algo, isso me deixa chateado, inseguro, enfim, me provoca. Tua maior conquista? A maior conquista pessoal é a família, é poder olhar para as minhas filhas todo dia e dizer, estou ajudando vocês. E a minha maior conquista profissional foi um prêmio nacional que a gente conquistou em 2018, que foi um marco na minha vida. O primeiro lugar nacional do programa Cooper Jovem que a gente tirou na cooperativa. Foi a prova de que valeu a pena. Qual que é a tua missão? A minha missão é criar impacto na vida das pessoas e fazer com que elas assumam o seu propósito, que elas transformem a sua vida. Essa é a minha missão. Deixar uma marca positiva na vida das pessoas. Qual que é o teu maior valor? O meu maior valor é a humildade, eu acho, porque indiferente de tudo, sempre foi uma coisa que eu não abro mão, de poder estar o pé no chão, de poder olhar para dentro de mim e saber quem realmente eu sou. Para isso a gente precisa de humildade. Eu acho que é uma coisa muito importante, um valor que não abro mão. O que você tem na tua cabeça que não vai poder passar na tua vida, que você não vai deixar de fazer? Isso eu vou ter que fazer. É uma coisa de propósito acadêmico que eu tenho, que é fazer um mestrado para aprender mais. 3 pós-graduações já, mas eu, desde a graduação, penso no mestrado, é uma coisa que eu não vou abrir mão, que um dia eu vou fazer, para me aprofundar ainda mais dentro dos meus conhecimentos, das experiências. Legal. Gente, esse jogo de perguntas e respostas, ele é um jogo que, na verdade, às vezes a gente nunca fez. Muitas pessoas nunca se fizeram, né? E não precisa ter um francelino numa live fazendo as perguntas, talvez para A, B ou C ou D. Você olhar no espelho e se fazer essas perguntas, né? Porque eu costumo dizer, Giovanni, que já falei em outras lives, quem assistiu já as primeiras está cansado desse exemplo, mas eu gosto de reforçar ele. Tudo na vida tem um início, meio e um fim, né? Tem um propósito, a gente sabe onde é que a gente quer chegar, a gente bota metas, né? E eu costumo dizer que na nossa vida se resume como um prego. Você bota só a pontinha do prego, né? E aí, dependendo como for, você vai martelar ele de uma forma. E aí, se o prego ele estiver um pouquinho torto,
e você martelar ele muito forte, o prego vai entrar torto. Agora, se você começar a fazer essas perguntas para si mesmo, e martelando gradativamente, e alinhando teus objetivos, alinhando um pouco sobre o que você quer, tentando contornar, tentando tirar a tua vida das tuas objeções, você começa a fazer com que o prego entre cada vez mais reto e a tua vida esteja sempre mais alinhada. Lógico, às vezes acontece de você bater o martelo e resbalar do prego e bater no dedo, quer sair da linha, né? Às vezes acontece de você errar o prego, mas isso é preciso para que, no fim, o prego esteja mais reto possível. Acho que esse é o maior exemplo. E, Giovanni, eu gostaria de dizer que para você também que ter ouvido você por uma hora contando um pouco da tua história, lógico, a gente ia falar muito mais aqui se pudesse, foi muito bom. E eu gostaria novamente de agradecer aí por você ter aceitado esse convite, tá? Obrigado, Francelino, uma satisfação falar, e separo para uma mensagem, para uma reflexão final, uma coisa que me acompanha e quem é meu amigo de proximidade sabe disso. Não dependa da sorte na sua vida. Você precisa construir a sua vida. Você precisa ser o construtor, o protagonista. Muitas vezes é fácil olhar para a história do sucesso da outra pessoa e cair no erro de dizer, nossa, que sorte que essa pessoa teve na vida. Você não sabe quantas ilusões, quantas dificuldades ela teve, quantas noites não dormidas, quanto estudo que ela fez para passar numa faculdade, num curso. Não dependa da sorte. Construa a sua vida. Passo a passo, contando com a amizade, com a parceria das pessoas que estão ao seu redor, mas você tem que ser o protagonista. Não seja coadjuvante da sua vida, seja o protagonista. Não conte com a sorte. Construa a sua vida. E obrigado pelo convite. Eu espero que as pessoas que nos acompanharam tenham saído melhor da experiência do que quando elas entraram. E a gente está aí à disposição sempre para toda e qualquer experiência que possa representar algo positivo e bacana para a vida das pessoas. E sucesso nesse teu projeto, nos teus propósitos e que teus objetivos possam também se concretizar, assim como os de todas as pessoas que estão nos acompanhando, seja de qualquer forma e especialmente a partir dessa live de hoje. Verdade. E rapidamente dizer, antes é um trabalho, a gente sempre quando a gente começa, é um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho devagarzinho, a gente está está buscando sempre mais. E um conteúdo como esse, onde eu costumo dizer que é um conteúdo raiz, porque uma raiz ela é difícil de digerir, sabe? Você pegar hoje qualquer tipo de raiz, ela é difícil de digerir. O maior exemplo vamos dizer aqui, para uns é aipim, para outros é mandioca, né? É difícil de digerir, é mais pesado. Então, um conteúdo como esse, ele é um conteúdo mais denso, né? Ele é mais pesado. E a gente constrói uma audiência em cima daquelas pessoas que querem literalmente conteúdo pesado, que agregue valor, e assim a gente seleciona as pessoas. Né? Então, assim, a gente tem uma audiência gradativa e cada vez a gente está caminhando, formiguinha, caminhando sempre mais e mais. Um abraço, Giovanni. E olha, só essas lives você encontra disponível no meu site, é www.francelinoribeiro.com.br. Lá tem a temporada isolamento, no meu Facebook, na bio do Facebook, no feed, e também no meu link para acessar o grupo Prêmio. Ele é 100% gratuito, é 100% online. Lá você vai assistir todas as lives, uma por uma, com qualidade de áudio, qualidade de vídeo. Vai acompanhar tudo num grupo maravilhoso, que é um grupo de aprendizado, escutando histórias de vida e pessoas maravilhosas, assim como a história do Giovanni. Abraço, Giovanni, até mais. Um abraço, tudo de bom, até mais. Até. Gente, e olha só, eu amanhã não estarei fazendo a live 1919. Mas, segunda-feira, eu estarei aqui ao vivo, às 19 horas e 19 minutos, com uma pessoa fantástica. Ele é apresentador e comunicador do Grupo Chiru
de rádios do Rio Grande do Sul. Ele tem anos e anos em comunicação, ele vai contar a história dele, as dificuldades da vida dele. Ednei Dalasta é o nosso convidado, e eu tenho certeza absoluta que você vai adorar. Então, marque na sua agenda, segunda-feira, às 19 horas e 19 minutos, a gente tem um encontro marcado aqui pelo Instagram, tá bom? E olha, continua acompanhando os nossos conteúdos aí no Facebook, se não curtiu a minha página, curta, é @Francelino Ribeiro TV, e para nós é uma satisfação ter cada um e cada uma sempre junto conosco. E a gente se encontra, você sabe aonde? No pódio do sucesso. Até mais.